crítica à segunda onda do movimento feminista foi comum em toda a diáspora africana, onde negras e brancas conviviam no mesmo território e viam uma situação, o feminismo das mulheres brancas burguesas, né, com uma corrente forte, que de fato influenciou o Ocidente inteiro, falava de um ponto de vista muito individual, se é que se pode dizer, de um grupo bem pequeno de mulheres do mundo, não só da diáspora, não só do Ocidente. Ganhou muito espaço porque eram mulheres, apesar de discriminadas pelo patriarcado, mulheres privilegiadas, brancas, burguesas, morando na Europa ou nas grandes cidades das Américas. Essa crítica foi feita desde o primeiro momento. Nos Estados Unidos, aqui, na França, na Alemanha, em todo lugar onde tinha mulher negra, e não só as negras, né, as lésbicas, as do Oriente, as árabes, todas que estão vivendo ali fizeram uma forte crítica ao feminismo por seu egoísmo. No entanto, a gente tem que pensar que o feminismo, quando surge, ele já encontra essas mulheres lutando. As mulheres brancas burguesas que fundaram o movimento feminista nunca deram crédito ao aprendizado que tiveram com a luta das outras mulheres. Porque as mulheres pobres, o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, fala de uma luta de mulheres muito antes do feminismo ter surgido. Eram as mulheres pobres e exploradas, que o feminismo das burguesas da segunda onda eu não considerava. Não é, por exemplo, eu estou dando um exemplo, mas há que se lembrar que as negras lutaram desde sempre. Aqui no Brasil ou fora do Brasil, a diáspora africana, quer dizer, que é desde a vinda do contingente de mulheres e homens escravizados para as Américas, Caribe, para essa região, e a criação dessa diáspora, a constituição dessa diáspora, isso sempre significou luta. O que eu estou tentando dizer é que nós, mulheres negras, estivemos em luta bem antes do feminismo. Quando você vai buscar as informações históricas da história da mulher negra, sempre há narrativas das organizações de mulheres negras. Nas comunidades tradicionais religiosas, os rituais todos contam mais do que uma experiência do sagrado. Ela conta a experiência de um povo. Ali foi um lugar de preservação. A gente vai num espaço religioso de religião afro-brasileira, a gente pensa que está indo só para um evento religioso, mas a gente está vendo também um filme, uma narrativa, está contando para você como nós somos e fomos. Nessas narrativas, em alguns momentos, sempre tem a narrativa que fala da organização da mulher negra, desde o continente, desde a África. E fala de organizações, né? Eu, na minha tese no doutorado, usei como chave de leitura a figura da Yalodê. 4 séculos antes de Cristo já se falava em Yalodê. E quem é Yalodê? Nos povos de tradição iorubá, os povos iorubás, Yalodê era um título da representante das mulheres no conselho da cidade. Yalodê, que dentro do candomblé ainda se fala, em alguns cânticos, em alguma história, e Oxum e Nanã são Yalodês. Yalodê fala de uma organização política que sua memória foi preservada e ela é contada, cantada para as mulheres negras desde então. Por que a gente está no século XXI, em 2016, e se você for nesses lugares ainda se fala de Yalodê? Não se fala de Yalodê apenas porque Oxum, que é uma deusa, e Nanã, que é outra deusa, são Yalodês. Falam como para contar de novo o que a enciclopédia, o livro da escola não pôde contar para a gente, não pôde guardar, foi guardada ali essa memória. Então, como eu disse, eu aprendi a luta dentro de casa, né? Na experiência das mulheres me contando outras mulheres, me ensinando outras mulheres, me contando sobre outras mulheres que lutaram. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando o feminismo surge, a gente já tinha uma experiência de luta e de organização. Assim, no pós-abolição imediato, depois do fim da escravidão oficial, em 88, você vai em 1908, tinha organização de mulheres negras registrada. 1912 tinha organização de mulheres negras registrada. Antes da primeira onda do feminismo, tinha organização de mulheres negras registrada. Então, quando surge o feminismo negro, no século XX e século XXI, não é porque a gente estava começando a se organizar. É porque a gente estava buscando uma ponte entre as formas de luta que a gente tinha e essa forma que surgiu de uma perspectiva egoísta e muito individualista de um grupinho de mulheres brancas, mas que traz uma mensagem que é muito semelhante, muito interessante para todas nós. É como um reforço com crítica a uma luta que era hegemônica também. Não fomos hegemônicos o suficiente para chamar de Yalodê, né? Essa luta, ou chamar de o que quer que seja essa luta. A gente sempre chamou isso de movimento de mulheres e estava bom. Quando surgiu o feminismo negro, é para somar nessa luta feminista sem esquecer da crítica, sem esquecer da presença do racismo, sem abrir mão da denúncia do racismo, inclusive
na relação entre feministas, inclusive na pauta feminista. Quando o feminismo negro surge no Brasil, eu já estava na luta já faz um tempo. Por isso que eu digo, inclusive, que eu não sou uma feminista negra. Eu não faço parte do feminismo negro, eu faço parte da luta das mulheres negras, cuja origem é muito mais antiga. O feminismo é mais recente, é potente, é importante, soma, é verdade. Mas eu prefiro render homenagem à minha tradição. Nessa tradição se chamava o Movimento de Mulheres Negras, é daí que eu venho. Mas tem uma geração mais jovem do que eu. Nessa geração, muitas mulheres se definem como feministas negras, e está certo também. Elas querem fazer parte dessa luta, numa luta que inclui elas, que inclui muitas outras mulheres, e que soma, tudo está dentro do movimento de mulheres negras. Elas se afirmam feministas porque acham que dizer do feminismo, depois de toda a fase entre negras e negros, teve um rechaço muito grande pelo racismo, não só por um possível conservadorismo de alguns e algumas, mas pelo racismo que tinha. Muita gente rechaçava a ideia do feminismo. Esse individualismo burguês não interessava para as mulheres e homens negros. Teve um rechaço. Já essa geração, já é uma geração pós essa luta. Já, de certa forma, já tem um certo espaço. Foi muita luta, foi muito difícil. Teve muito confronto. E olha que eu cheguei bem depois, eu tenho 53 anos, né? Então, antes de mim teve muita luta, a geração de Sueli Carneiro e Luísa Bairros teve luta, né? Teve embate aí. Antes dela, a geração de Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento teve muito embate também, e outras. Eu estou dizendo dois nomes, mas tem muito mais. Teve muito embate. Quando as jovens feministas negras surgem, muitos embates já tinham surtido efeito. Então é justo que elas chamem para si esse compromisso de serem feministas negras. Eu não sou, mas eu luto junto delas.